E aí, São Paulino e São Paulina, como vocês estão? Tudo certo? Bom, nesse vídeo a gente que teve um tempinho de pausa, que eu tava em viagem e tudo mais, mas agora a gente volta a ter os nossos vídeos diários e hoje a gente vai falar um pouco sobre o pós-jogo da partida de ontem, que eu estava presente na partida de ontem contra o Botafogo, pela última rodada do Paulistão, agora já entra as quartas de final. Então vamos lá, eu peguei bastante detalhe, bastante informaçãozinha lá dentro do estádio, algumas anotações que só quem tá dentro do estádio consegue perceber. Então se você quiser saber de tudo, vem comigo e eu te conto cada detalhe, certo? Que foi o Beraldo tava com dores musculares, né? Tá jogando com muita sequência, ele e o Alan Franco estão jogando juntos há bastante tempo, né? A gente não tem outros zagueiros, ainda estão todos machucados, o Arboleda, Diego Costa, o Ferrarese, então tá tudo ferrado. Então o Beraldo ele acabou tendo dores musculares, não deve ser um problema contra o Água Santa, então foi só um desfalque de última hora, acabou jogando Pablo Maia no lugar dele improvisado também. Então a gente teve um pouco dessa troca no time titular e a gente teve a volta do Wellington, Orejuela e o David, né? Os três que estavam com dores musculares, posterior da coxa, o Wellington e o Orejuela com dores na posterior da coxa, acabou voltando nessa partida, entraram alguns minutos, né? Alguns foram bastante importantes, né, nessa volta. Então a gente já teve bastante reforço, algumas mudanças de time titular, né? O Galopo jogando como um falso 9, que é o caso do Caleri, que vai passar por um tratamento convencional, então não deve jogar mais no Paulistão, provavelmente. Então a gente teve bastante mudança nesse time inicial. Bom, e já falando do primeiro tempo, um calor em Ribeirão que, meu Deus, eu sou de Franca, né, o interior de São Paulo, então ir para Ribeirão para mim foi um pouco mais fácil do que ir para São Paulo, né, ver o Morumbi. Então foi uma oportunidade que a gente viu, eu, meu pai, minha namorada foi comigo, de ir para Ribeirão Preto assistir o São Paulo de perto, né, gravar algumas coisas, gravar alguns momentos, alguns lances e registrar um pouco melhor, um pouco mais de perto, né. Eu já fui no Santa Cruz, né, em 2020, antes da pandemia, a gente infelizmente perdeu, foi um jogo com vários jogadores da base, eu lembro que tava o Thiago Volpe, eu vi o Luan só de mais destaque, assim, mas o resto foi bem nada a ver, mas hoje ontem, né, eu acabei conseguindo assistir bastantes jogadores que a gente acompanha diariamente, então foi muito legal, foi uma experiência muito legal, mas o primeiro tempo, né, um sol ferrando em Ribeirão, um sol na cabeça, dor de cabeça, né, aqueles barulhos da torcida muito fera, né, muito legal acompanhar a torcida, ver a torcida vibrando com o jogo, mas o jogo em si foi muito terrível, a gente já sofreu gol aos 3 minutos, né, do primeiro tempo, daí para adiante, né, até o final do primeiro tempo foi uma partida terrível, o São Paulo só tocando bola, não foi muito objetivo, não tava com uma postura muito de time grande, né, como time grande, São Paulo enfrentando o Botafogo, que não tem tanta expressão, então a gente esperava muito mais. A gente sabe que contra times muito defensivos, né, ainda mais arranjando um placar positivo desde o começo da partida, a gente já esperava que o Botafogo ficasse um pouco mais recuado e ficasse nesse jogo né, chato de assistir, que foi o primeiro tempo, mas não foi nada demais. A gente teve algumas chances ali com o Galopo, com o Luciano para fazer o gol ali, mas nada demais. Foi um jogo bastante terrível posturamente, tecnicamente, enfim. Mas a experiência inicial também no estádio foi muito calorosa, né, em questão do sol mesmo, mas o primeiro tempo foi um pouquinho melhor. Bom, mas já partindo para o segundo tempo, a gente começou o placar em desvantagem, logo nos primeiros lances do jogo, o Natan bobeou, o Natan que teve uma partida terrível no primeiro tempo principalmente, acabou entregando o jogo e a gente já começou o jogo com o placar em desvantagem, mas logo no segundo tempo o Rogério já modificou algumas peças, né? Trocou o lado esquerdo total do São Paulo, saiu o Caio Paulista, entrou o Wellington e saiu o Alisson, entrou o David, logo de cara, mudou todo o lado esquerdo do São Paulo, mudou bastante, né? Tecnicamente também, porque o Wellington é muito mais agudo que o Caio Paulista. Muita gente já falando que o Caio Paulista é até melhor do que o Wellington, teve uma partida em destaque ali, mas não tem comparação. O Wellington é muito mais agudo, muito mais rápido, né? Chega na linha de fundo, consegue criar muitas oportunidades ali pelo lado esquerdo. O Caio Paulista, por ser um ponta, tem às vezes um drible mais caprichado, tem jogadas de ataque pelo centro,
mais caprichadas, mas o Wellington para a posição tem que ser titular, não tem como. Ele que voltou de lesão junto com o David, o Orejuela que vai entrar posteriormente, então teve uma mudada bastante significativa logo no segundo tempo. Aos 54 saiu o Nathan, que teve uma partida terrível, e entrou o Juan, que é um centroavante, né, teoricamente, é um centroavante, acabou entrando no lugar do lateral direito Nathan. Então, assim, uma mudança de um centroavante para um lateral direito. A gente até lá no estádio até ficou meio confuso, pô, o que tem a ver? O Juan que já jogou na lateral, assim, algumas vezes, né, como ala, se eu não me engano, ala direito. Mas é até entendível, né? O Botafogo estava muito trancado, muito fechado, então não precisava necessariamente, às vezes, de um lateral defensivo. Então, às vezes, colocar uma opção de ataque ali na lateral direita é um pouco estranho, mas dá para entender um pouco, mais ou menos. E aos 60 minutos saiu o gol do Luan, o golaço do Luan. O Luan já tinha tentado esse chute fora da área logo no primeiro tempo. No segundo tempo acabou sendo mais efetivo e acabou fazendo o gol perfeito. Aos 68 saiu o Luan e entrou o Mendes. O Luan que foi eleito o craque da partida, então uma partida espetacular. Entrou o Mendes que teoricamente é o titular da posição, mas entrou no segundo tempo. Aos 81 saiu o Wellington Rato e entrou o Orejuela. Não, aos 70 minutos, calma. Aos 70 minutos o Nestor recebeu o cartão amarelo, uma atuação meio apagada no primeiro tempo. No segundo tempo melhorou um pouquinho mais. Pelo que eu observei ali no campo, foi um pouco mais de reclamação. Então a Edna, uma ótima árbitra, enfim. Aos 76 saiu o gol do Galopo de pênalti, um pênalti claro ali do estádio. Eu tava um pouco longe, mas claramente foi pênalti. E a Edna ia marcar até tiro de meta, mas depois do VAR, enfim, demorou um pouco mais. Acabou dando um pênalti, o Galopo que acabou confundindo as torcidas, né? Porque o Botafogo e o São Paulo têm as mesmas cores, o uniforme bastante parecido. As torcidas, né, são tricolores, vermelho, branco e preto. Então o Galopo, ao invés de vir para o nosso lado da torcida do São Paulo, ele acabou indo do lado de lá, né? O lado do gol que eles estavam atacando. E acabou confundindo, acabou fazendo uma confusão totalmente aleatória, totalmente boba. Só porque ele confundiu, né? Argentina, as cores iguais, então... Coitado. E tem o caso do repórter também, o repórter que o Galopo estava saindo, né, da comemoração, colocando a camisa, passou por um repórter, e o repórter, bom, fala que foi sem querer, mas claramente colocou um pezinho ali para ele cair, né? O Luciano até perguntou o que fez isso e tudo mais. O repórter acabou respondendo que foi sem querer, mas enfim, analisando o vídeo, claramente não foi sem querer. O Paulistão tá começando a investigar esse caso, bobo. E aos 81 minutos saiu o Wellington Rato, entrou o Orejuela. O Wellington Rato que saiu de maca, né? Acho que não vai ser nada grave, mas saiu de maca, tava morto, né? Jogou, foi um dos únicos jogadores, junto com o Rafael, que jogou todas as partidas. Então, assim, é um jogador que tava morto, acabou um calorão que tava em Ribeirão Preto, acabou, enfim, não sei se ele meteu o migué, mas não acho que nada grave. Entrou o Orejuela, então acabou desfazendo o Juan de lateral, né? Colocou o Orejuela na lateral. E o Juan voltou pro ataque, né, sendo um centroavante, enfim. E aos 81 também, né, com a cobrança do Rodrigo Nestor. Quem diria que a gente ia ver um Rodrigo Nestor acertando um cruzamento, né, de escanteio. E o Juan acabou fazendo de cabeça, né, baixinho, pequenininho. Acabou fazendo um gol de cabeça e acabou finalizando o placar 3-1 pro São Paulo. Bom, esse foi o jogo após uma semana terrível que o São Paulo teve. Desde o jogo contra o São Bernardo, onde teve desfalque do Caleri, perdeu de 1-0 diante de 50 mil torcedores do Morumbi. Teve o caso do Pedrinho, teve o Thales Costa que teve que fazer cirurgia, o Igor Vinícius fazer cirurgia. Enfim, diversas notícias ruins durante a semana, quase uma por dia. Enfim, o São Paulo teve um respaldo, uma respirada hoje diante do Botafogo. É curioso falar, né, que o Rogério ele teve o mesmo esquema durante várias partidas, né, o 4-2-4, mesmo tendo vários desfalques, mesmo tendo sem um centroavante de ofício, né, improvisando o Galopo como um falso 9, improvisando zagueiro, improvisando lateral, enfim, mesmo com todas essas ressalvas, o Rogério insistiu no 4-2-4, que eu imagino que contra times grandes ele não funciona muito, tanto que a gente não ganhou do Palmeiras, não ganhou do Corinthians, não ganhou do São Bernardo, que foram times que apertaram um pouco mais o São Paulo
Então, diante desses times grandes, a gente não conseguiu um belo resultado com esse esquema, mesmo assim o Rogério enfatizou e eu acho que ele vai dar continuidade nesse esquema nas próximas partidas. Então vamos ver, a Água Santa é um time muito mais cascudo do que os outros que a gente está acostumado a enfrentar. Então vamos ver, né? Uma partida que eu acho que não tem favorito, mas vamos ver, a gente vai falar durante esse jogo, durante a partida, durante a semana, sobre essa partida diante da Água Santa. Bom, agora falando individualmente de cada jogador, a gente estava bem pertinho, foi muito legal assim ver os jogadores aquecendo, identificar quem é quem. Então foi muito interessante essa experiência que eu já tinha vivido, mas não com os times titulares, né? Ver o Rogério Ceni pessoalmente ali, mesmo de longe. Então, começando pelo Rafael que não foi muito exigido, não teve culpa no gol, né? Tanto que ele na primeira jogada ele acaba fazendo uma bela defesa, mas logo em seguida um cara de 1,5 m cabeceou livre na área e acabou fazendo um gol. Não foi culpa dele, então não tem um médio, não é aquele goleiro totalmente milagroso, mas tá bom. Lateral de Nathan, terrível no primeiro tempo, tenebroso, entregou a bola pro gol, errou muitos passes, muita falta de criatividade, nervoso parece, tava nervoso, não queria criar, tocava com mais fácil. Então, mas defensivamente também não foi muito bem exigido. A dupla de zaga, o Pablo Maia e o Alan Franco que trocou de posição, né? Ele que geralmente joga do lado direito, jogou no lado esquerdo, pro Pablo Maia jogar. É uma dupla muito insegura, né? O Alan Franco não traz segurança pra gente, né? Eles são os armadores nesse time do Rogério, os armadores são os zagueiros, então não dá para exigir muito de um zagueiro construção dessa maneira, né? Pode ser um zagueiro construtor, mas não tanto quanto o meia, né? Tanto que teve um lance do Alan Franco que chegou lá no meio de campo, acabou perdendo, dando um contra-ataque total pro Botafogo. Então assim, não pode errar um lance desse de forma alguma, mas como você vai exigir uma atuação de meio campista de um zagueiro, sabe? Um zagueiro totalmente que tem uma função destrutiva, tem que ter. Então a gente não dá para exigir muita coisa. O lateral esquerdo, o Wellington, o Caio Paulista, teve uma atuação bem razoável, foi melhor do que o Nathan no primeiro tempo, mas não criou muita coisa, né? Teve os lançamentos rasteiros lá na linha de fundo, mas nada demais. E quando o Wellington entrou, acabou mudando totalmente a cara do time pelo lado esquerdo, né? Tanto que a maioria dos gols surgiram do pé dele, né? Sofreu pênalti, cruzamento, muito bem efetivo, então mudou totalmente a cara da partida. E o Nathan saiu para entrar do Juan, eu esqueci de falar, o Juan que não mudou muita coisa ali, acabou fazendo um gol no final da partida, mas com um lateral muito pouco efetivo, foi mais para inovar mesmo. O Nathan que estava muito mal, claramente cansado, também estava tendo uma sequência de jogos, então para substituir colocou o Juan. Bom, agora no meio de campo, falando rapidamente sobre os meios-campistas e os atacantes, começando pelo Luan que rapidamente foi o melhor em campo, fez gol, não é um volante que só marca, né? Ele tem realmente ações ofensivas, tanto que faz bastante gols, tem bastante armação também, não tão efetivo quanto o Mendes, né? O Mendes eu acho que tem mais mobilidade do que ele, tanto que entrou e deu uma mobilidade um pouco maior no time, mas é um jogador muito importante, acho que está mostrando que deve ser sim titular. O Nestor que teve um primeiro tempo terrível, né? Poucas atuações, e quando atuava era tocando para trás. Então, assim, virava o jogo, fazia essa função como segundo volante, mas contra times retranqueiros, né? Contra times defensivos, eu acho que o Nestor é muito pouco útil. É um jogador que faz esse intermédio entre a defesa e o ataque. Então, quando não tem muita defesa, não tem o adversário chegando muito na nossa defesa, eu acho que não é pouco útil. O Luciano que mal relou na bola também, perdeu algumas oportunidades, tentou dar um passe de letra, uma finalização de letra aí do lado do gol. Então, assim, eu acho que firula demais, né? Levanta o short, fica bravo, não sei o que lá, mas jogar a bola eu acho que ele tá devendo bastante como camisa 10, desde a suspensão dele pelo cartão amarelo, acho que ele tá devendo bastante. O Wellington Rato que parece que tá mais acima do peso, né? Acho que com calor também ele acabou cansando. É muito pouco efetivo, nas bolas paradas também muito pouco efetivo, então acho que foi abaixo do que o normal. O Galopo acabou fazendo gol, participou bastante, não é a função dele claramente, eu acho que fica muito desconfortável naquela posição, jogando de costas, né? Eu acho que meio campista prefere jogar de frente pro gol,
Mas, né, fez gol, é artilheiro do campeonato, artilheiro do time, então é um jogador que tá sendo muito útil pra gente, independente da posição, tá fazendo gol. Eu vi ele pertinho ali, foi uma experiência muito legal. Do lado esquerdo, acabou jogando o David, né, no segundo tempo. O David, ele recebeu algumas oportunidades para finalizar no gol, mas nada muito efetivo, nada muito... Enfim, acho que é titular, tem que ser titular, né? É uma movimentação de ponta muito mais dinâmica para o time, né? De drible, de velocidade, mas não é um jogador que deve ficar de fora do time. Bom, foi isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. O vídeo eu acho que ficou um pouco mais longo. Eu vou adicionar algumas cenas que eu gravei lá dentro do estádio, algumas interações que a gente teve com a torcida, enfim, alguns lances mais interessantes, né, para dar uma modificada aqui nos vídeos. Então foi isso, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por sua atenção até aqui. Lembrando que a gente está no Instagram, no TikTok, no Kawaii, sempre também, né? Você pode pesquisar a Trifanáticos, a gente está atualizando sempre para vocês as últimas notícias detalhadamente, bem informadas. Então pode contar com a gente que você vai estar muito bem informado, certo? Muito obrigado, um beijão e vamos São Paulo, amanhã a gente está de volta.